Muito bom dia, meus amigos. Estamos começando mais um pós-planejamento. Falaremos sobre como foi o desempenho das equipes que a gente separou nessa semana, dia 19, segunda-feira, terça-feira, dia 20, quarta-feira, dia 21 e na quinta-feira, dia 22. Lembrando, estou gravando esse vídeo na manhã de sexta-feira, dia 23. Hoje tem o Leverkusen, hoje tem segunda divisão da Alemanha ainda. Então, vamos lá. Vou começar falando sobre Bilbao e Girona, um jogo onde tivemos um gol muito cedo, e aí me atrapalhou bastante em relação a ter ferramenta para trabalhar, correção de preço, alguma coisa assim. Era um jogo que tinha um claro favorito por aqui, e na minha opinião o mercado não estava errado, porque o Bilbao dentro da sua casa é um time chatíssimo, e mesmo o Girona estando ainda na briga, ou naquele momento, estando na briga pela La Liga, eu acredito que o Bilbao era sim favorito e não tinha por que contestar esse favoritismo. E esse vacilo do Girona permitiu ao Real Madrid se manter com essa distância na frente, né? O Real Madrid também havia vacilado e a equipe do Girona não conseguiu o resultado. Só não consigo me lembrar agora quem que o Real Madrid pegou e vacilou. Foi o Vallecano, isso mesmo. O Real Madrid cheio de desfalque, acabou tomando empate do Vallecano no final. O jogo do Sporting com o Moreirense aconteceu mais ou menos o mesmo problema, né? Na verdade, o Sporting cumpriu o que a gente esperava, de um favorito tendo muita intensidade. Se esse gol aqui, no início, não tivesse acontecido, se o jogo tivesse terminado 1-0 com esse gol aqui, do Gonçalves, o Pote, provavelmente ele teria sido pego por mim e por muita gente. O que acontece é que quando o gol sai aos 3 minutos de jogo, eu não tenho capacidade, talvez pelo meu método ser, a minha forma de trabalho ser muito mais contida, de estar no mercado. Porque primeiro eu tento construir a minha leitura de jogo em cima do que está se passando em campo. Então eu vou verificando como que a defesa está se comportando, como que a marcação-pressão está sendo feita, se a equipe do Moreirense, que é a equipe adversária, está conseguindo criar alguma situação de perigo, alguma situação de contra-ataque. E enquanto eu vou construindo essa leitura do Beck na minha cabeça, o Sporting já marcou. Então não deu tempo. Quando o gol é cedo assim, você pode ter certeza que eu não vou estar no mercado. Eu não me antecipo. Eu prefiro ser surpreendido, né? Ou seja, eu venho aqui, o Sporting não está vindo bem no campeonato, mas nesse jogo ele está jogando muita bola, ou seja, eu estou sendo surpreendido, do que ficar assustado, do que entrar antes do que deveria e tomar uma rasgada no mercado, né? Isso eu não faço. Então, gols assim cedo eu não pego. Para quem trabalhou também no punch, tentando buscar uma cotação mais alta, não foi interessante, porque com um gol no primeiro minuto de jogo praticamente, a cotação do Sporting não subiu, tá? Então essa foi a segunda-feira, teve um gol, o jogo do Besiktas aqui, uma vitória por 2-0, o Everton se complicando aqui contra o Crystal Palace, chegou a estar atrás do placar e buscou a recuperação, mas a situação do Everton ainda é bem complicada. Porém, como o Burnley e o Sheffield estão muito abaixo na tabela de classificação, eu acredito que o Everton ainda consiga se safar. Vamos ver mesmo com essa perda aí de pontos. Dia 20, terça-feira, tínhamos uma Premier League no meio da Champions. E aqui começamos novamente um jogo de cotação amassada, que eu falo para vocês para tomar muito cuidado, que não tem valor nenhum trabalhar com essas odds. E o City foi marcar lá no minuto 71 com o Haaland, e a cotação do City estava aqui por volta de 1,60, 1,70. Então você tinha uma relação de lucro muito melhor do que essa relação, como é que eu vou dizer, de 1,18, né? Uma relação de 1,18, vou até arredondar para 1,20, é uma relação muito ruim, tá bom? Já é uma cotação totalmente esmagada. Para quem assistiu ali o vídeo Pare de Perder Dinheiro com Apostas Esportivas, sobre bingos e múltiplas, que já está disponível para vocês, membros, só vai pro ar segunda-feira para todo mundo ver, e é um vídeo que vai gerar bastante polêmica. Eu falo bastante sobre isso. Esse tipo de cotação aí, ele já está completamente incumbido à margem da casa de apostas. É nesse tipo de cotação que ela mais... na verdade, são nos favoritos que ela mais ganha dinheiro, porque é onde tem mais dinheiro entrando, é muito mais fácil de ter liquidez. A margem de lucro dela vai ser bem tranquila
de se conquistar. Então, uma casa de aposta ela existe para ganhar dinheiro. Ninguém cria uma casa de aposta para ser uma ONG. Então, se você aceitar essa cotação pré-live, você simplesmente está cedendo o seu dinheiro. Por mais que a sensação de curto prazo te dê algum prazer, no longo prazo você vai estar trocando dinheiro com o mercado até o momento que você começa a devolver esse dinheiro, né? Então, existem eventos de valor nulo, negativo e positivo. No valor nulo e negativo, você vai estar trocando dinheiro, devolvendo dinheiro. No positivo, você vai conseguir buscar dinheiro. E essas situações onde o favorito se complica, você tende a ter muito mais proximidade com o valor positivo, tá? Então, a cotação do City gera muito mais rentável pelo poderio que o City tem, pelo que ele consegue fazer. Tudo bem, foi um gol do Haaland numa escorregada do zagueiro do Brentford, mas a tendência era que o City aplicasse ali 20 minutos, 25 minutos de final de jogo com muita intensidade, e uma relação de lucro de 1,70 é muito melhor do que uma relação de lucro de 1,20, tá bom? Na Liga dos Campeões, eu sinceramente não tive tanta oportunidade. Eu cheguei a trabalhar contra o Atlético de Madrid no primeiro tempo, em ler a pior equipe em campo. Achei que a Inter teve bom domínio do jogo aqui no primeiro tempo. Não era uma superioridade gigantesca, mas o Atlético de Madrid não me assustou tanto. Então eu consegui pegar alguma correção do Atlético. Mas nada além disso. Não estava no mercado no gol do Arnautovic. Estava no mercado em vários gols perdidos pela Inter, né? Em finalizações, Lautaro. No segundo tempo não estava dentro do mercado em vários gols perdidos pelo próprio Arnautovic. Felizmente, senão ia ficar muito chateado. Mas não peguei o gol da Inter lá no finalzinho. No PSV com o Dortmund, a minha expectativa era de um jogo para ambas marcam, né? Para um jogo para gols. Mas me chateou o fato do Dortmund, depois de estar na frente do placar, eu não peguei esse primeiro gol aqui, não ter aproveitado o contra-ataque. O PSV sempre teve com linhas muito avançadas, sempre buscando muito penetrar na área do Dortmund, mas o Dortmund fez meio que o que precisava, a conta. Um gol do Malin, que é o grande destaque da equipe hoje, como a gente tinha comentado no planejamento. No ângulo, né, nem quis comemorar ali por respeito ao PSV. Essa aceleração do Dortmund até poderia ter causado aqui uma movimentação minha no mercado, mas eu fiquei com receio de tomar um gol de contra-ataque do PSV, né, uma roubada de bola. Não entrei no mercado. Depois do gol do Dortmund, o Dortmund não aproveitou contra-ataques do jeito que eu esperava. Então eu não entrei no mercado de gols, não ver à frente, porque o Dortmund não me deu sinal. Quando o PSV empatou logo no início do segundo tempo, aí de novo o jogo empatado é complicado para pensar em trabalhar gols. Eu acabei ficando de fora. Mas foi um jogo, aquela comentário que a gente faz, né? A expectativa que a gente cria no jogo é muito grande e às vezes a Champions não entrega tudo que a gente quer. Faz parte. Tivemos um destaque aqui do 0-0 do Bragantino fora de casa, que é um resultado relativamente bom para o Bragantino decidir em casa se nada acontecer de errado, né? Tinha a Copa do Brasil já acontecendo, o Porto Velho eliminou o Remo e o Botafogo de Ribeirão também se classificou, o Flamengo venceu o Boa Vista, enfim, teve alguns jogos aqui da FC também, já está chegando na sua fase final. O Always Ready deu um cacete no Sporting Cristal. Tinha comentado com vocês sobre a potência da altitude do Always Ready, que é uma das maiores da América do Sul. Por mais que o Cristal seja uma equipe também ali do Peru que talvez esteja acostumada a jogar com uma altitude ali em Cusco, pelo visto a situação não foi tão fácil lá na casa do Always Ready. Depois, na quarta-feira, dia 21, opa, voltei errado aqui. Aí. Na Copa do Brasil, o primeiro destaque foi a eliminação do Cruzeiro, né? Pro Souza. Cara, impressionante. Cruzeiro, um dos maiores campeões da Copa do Brasil. Se não o maior, acho que é o maior campeão da Copa do Brasil. Sendo eliminado na primeira fase. Pô, pelo amor de Deus, né? Muito, muito abaixo, muito abaixo. Um time grande, os times grandes nessa fase, eles podem empatar, que eu acho um absurdo. Eu levo em consideração a Copa da Alemanha, né? Desde o início, os times grandes jogam com equipes de divisão da sexta divisão, da quinta divisão, da quarta divisão, e o empate não favorece o favorito. O empate
se eu não me engano é prorrogação, é penal ou penal direto. Tem alguma coisa que favorece também a igualdade, não o favorito, pô. Já é difícil pra caramba essas equipes chegarem na Copa do Brasil. Quando chega, você pega um grande no sorteio e aí você tem que vencer, senão você não passa. Eu acho uma piada o regulamento da Copa do Brasil, uma piada. Tivemos o Arsenal se complicando aqui contra o Porto, com um golaço do Galeno no final. Foi um jogo muito difícil de ser trabalhado para resultado, mercado de match odds. Muito, muito difícil. Jogo muito truncado, muito com divisão de superioridade. Não era uma troca de superioridade tão intervalada assim. O Arsenal chegou a pegar no jogo em alguns momentos. Dava para ter tentado buscar uma correção no Porto, mas eu sempre com muito receio no mercado. Não peguei nada. Sinceramente, achei um jogo difícil, tá? E olha, pela cotação do Arsenal, a nossa ideia de que o favorito poderia se complicar aqui é porque o Porto não é um time besta, né? Agora, a odd de 1,62 para o Arsenal fora de casa, quando a gente inverte esse papel, por exemplo, agora o jogo da volta vai ser na Inglaterra. Se a 1,62 o Arsenal começou no Dragão, a cotação do Arsenal no Emirates vai ser o quê? 1,20? 1,30? Talvez agora até diminua, porque a necessidade de vitória realmente é muito grande do Arsenal e o Porto não precisa vencer. Mas ainda assim eu acho um desrespeito com o Porto, que não joga tão mal. Vide o gol do Galeno no final. É claro, foi um gol de oportunismo, um golaço. Não conta teoricamente a história que foi o jogo, mas ainda assim era um favorito com uma cotação muito esmagada, né? E o Napoli com o Barcelona, o Napoli ainda com essa troca de treinador, sem padrão de jogo praticamente nenhum, sem uma ideia de jogo construída, foi muito, vamos dizer assim, engolido pelo Barcelona no primeiro tempo. O Napoli praticamente não apresentou nada de novo. Esses primeiros minutos aqui dava para ter pego uma correção de preço do Napoli. Deixa eu até pegar como é que foi aqui esse jogo. Eu queria ver quando foi. Quando é que tava a odd certinho para não falar besteira. A odd de início do Napoli aqui tá marcando 2,80, mas eu acredito que que na Exchange ela tava um pouquinho maior. Match odds. Aqui, ó. O Napoli abriu a quase 3, né? 2,94. No início do jogo, essa odd do Napoli bateu a 3,65 nos primeiros 8 minutos de jogo. É uma correção bem forte. Bem forte. Isso mostra como o Napoli estava nervoso, estava sem um padrão. Depois a odd do Napoli voltou perto da sua odd inicial, perto de 3, depois voltou a subir. Então foi um primeiro tempo, até os 35 minutos, de um domínio interessante do Barcelona. Não era um time do Barcelona ainda para ser elogiado, mas pelo menos foi um jogo decente no primeiro tempo. Achei que o Lamine Yamal sentiu muita pressão aqui da Champions e hoje talvez ele seja um dos melhores jogadores do Barça. Então, com essa troca de treinador do Napoli, o Napoli não tinha ideia de jogo. Depois que ele tomou o gol, foi no abafa, foi na pressão que o Osimhen conseguiu empatar. Para o jogo da volta, eu só trabalhei essa correção do Napoli no início, tá? Quando eu senti que o Napoli começou a pegar no jogo, eu fechei a posição, não peguei gol nenhum. Inclusive na Champions, acho que eu não peguei nenhum gol, né? Nenhum gol. Não peguei nenhum gol. Acho que nem vou comentar com vocês, nem na Conference League. Com essa falta de padrão de jogo do Napoli, mas com esse tempo pro próximo jogo da volta, talvez a gente veja um Barcelona se complicando, viu? Porque provavelmente em casa, no Olímpico, o Barcelona vai estar com uma cotação acho que abaixo de 2. E o Napoli vai ter tempo agora de treinar um pouco com o seu novo treinador. Talvez o Barcelona tenha mais complicação. É bom a gente ficar de olho nisso, tá? Não foi um jogo fácil. A expectativa em relação à punching aqui seria ambas marcam, mas eu não trabalhei nesse mercado. E aí o Liverpool deu uma bela oportunidade pra gente aqui. O Liverpool se complicou com uma cotação baixa, tomou um gol primeiro, a cotação do Liverpool subiu bastante e a gente conseguiu pegar pelo menos eu consegui pegar essa virada do Liverpool no segundo tempo, me pagando muito bem. É um Liverpool que vem repetindo esse padrão quase que sempre que está atrás do placar em casa, né?
O Klopp consegue injetar um ânimo absurdo nesses caras. Eles vêm para o segundo tempo engolindo e varrendo o adversário. E é difícil ficar de fora, é difícil. Mesmo que a cotação às vezes ainda esteja um pouco esmagada, o mercado estabiliza e dava para ter pego essa virada aqui. Gols do Van Dijk de cabeça. Tinha comentado no planejamento que o Van Dijk tinha tempo que ele não marcava e o Luton sofre bastante de cabeça, né? Depois o Gakpo fez o 2-1 e aí o Luis Dias selou o 3-1. No momento do gol do Luis Dias eu não estava dentro mais do mercado, só peguei os 2 gols do Van Dijk e do Gakpo e foi isso. Teve mais alguma coisa? Teve um empate do Botafogo com a Aurora, que culminou na demissão do Thiago Nunes, que fez, engraçado, né? O Thiago Nunes provocou o treinador do Aurora, o Soria, e aí quando chegou no Rio, ele foi demitido. Não por conta disso, mas por conta de declarações. Tiquinho Soares perdendo um penal, o Botafogo tem que ficar com as barbas de molho aqui para não ficar de fora da Libertadores. O Al Nassr venceu, mais um gol do Cristiano aqui, o Al Nassr classificado para as quartas. O Yokohama Marinos confirmou a classificação. Eu acho que foi isso. Estou esquecendo de mais alguém? Bahia passou pelo Motoclube. Ituano foi eliminado. Goianiense passou. Acho que eu não estou esquecendo de mais ninguém, não. Se eu estiver... teve a estreia do Inter Miami na MLS com vitória. O Messi deu um passe aqui, não fez gol. O Soares também deu um passe. Então, vamos ver como é que vai desempenhar o Inter Miami na MLS. Lembrando que na temporada passada, o Inter Miami já estava numa draga danada quando o Messi chegou. Para finalizar na quinta-feira, eu trabalhei um pouco de gols aqui. Não é o meu forte trabalhar Conference Europa League, mas eu trabalhei nesse jogo aqui do Qarabağ com o Braga. Esse jogo, eu peguei esse over limite aqui, do Diallo, aos 83. Cheguei a me posicionar no over à frente, aqui, ó. A odd já estava boa para mim. Assim que eu me posicionei, teve um cartão vermelho. E eu fechei minha posição. Eu não sou de fechar a posição, mas o cenário do jogo eu tinha escrito para vocês no Telegram, era o Braga perdia. Na verdade, no geral, né? O Braga era na somatória, perdia por 2-0 na classificação. E precisava se expor. E eu tentei buscar aqui 2 gols no segundo tempo. Esses 2 gols saíram, mas assim que eu entrei no mercado, teve uma expulsão e resolvi fechar a posição. E aí eu expliquei no Telegram que eu ia fechar porque a minha condição de entrada eram os contra-ataques do Qarabağ e provavelmente com um jogador a menos ele ia contra-atacar menos, né? Mas o Braga fez muita pressão, valeu o over-limite no final. Outro jogo que eu entrei no over-limite foi Toulouse e Benfica. Impressionante como o Toulouse não conseguiu marcar um gol por aqui. A quantidade de gols esperados aqui do Toulouse era 2,19 e do Benfica foi 1,52. As grandes chances perdidas pelo Toulouse foram 6. Comigo dentro ali foram 2, no máximo. Então eu só entrei no final. Mas era um jogo que tinha tudo para ter pelo menos 1 ou 2 gols. E não teve. Eu entrei no limite e não peguei. Então meu lucro do Braga foi anulado aqui no lucro do Benfica. Pouco fiz em outros jogos. A minha expectativa, vamos lá, desse jogo do Qarabağ com o Braga, era um jogo para pelo menos 3 gols, acabou com 2 gols no tempo normal, tá? Então, poderia ter tido 3? Poderia. Talvez se não tivesse tido essa expulsão do Qarabağ, que foi segundo cartão amarelo bobo, né? É bobeira quando o cara faz um cartão amarelo, logo 5 minutos depois ele toma outro. Poderia ter sido sim um jogo mais aberto. O Braga acabou sendo eliminado com um jogador a mais. Chegou a estar na frente, ele entrou na prorrogação empatado, tomou um gol, aí empatou de novo o confronto, mas sofreu um gol no final. O Toulouse com o Benfica era uma expectativa também de jogo para gols, o favorito aqui poderia se complicar porque não precisava da vitória, mas eu esperava um Toulouse vindo para cima e o Benfica aproveitando o contra-ataque. O que a gente viu no final foi um Benfica administrando o resultado, que foi, teoricamente, benéfico para a equipe no final, mas poderia, com a quantidade de gols perdidos pelo Toulouse, a gente poderia ter tido um Benfica eliminado, que seria uma vergonha, né? O Benfica, com todo respeito ao Toulouse, seria uma vergonha o Benfica ser eliminado. Logo na fase de playoffs aqui já da Europa League. E o Sporting também, com o Young Boys, era um jogo com expectativa de ambas marcam. O Sporting não precisava da vitória, então
para mim, pensar numa vitória do Sport aqui seria complexo para trabalhar no punch, mas para quem trabalhou no trade, pelo visto, o Gyökeres aproveitou aqui a oportunidade. É um cara que está sempre marcando, teve um gol perdido, por isso teve a sua nota reduzida aqui no SofaScore de penal, mas poderia ter sido sim um back Sport. Eu não peguei, não acompanhei. Se você acompanhou, eu só fiz ali os jogos às 2h45. Você acompanhou, depois você me conta se você conseguiu pegar. De resto, eu não trabalhei mais em um jogo, mais destaque para o Rennes, que quase complicou a vida do Milan em relação à classificação, venceu, mas não se classificou. Virada absurda aqui do Freiburg, destaque para o Roland Salai, o húngaro Roland Salai, conseguiu buscar 2 gols aqui no tempo normal, e na prorrogação o Gregoritch fez o gol de classificação do Freiburg. É uma equipe forte, gosto bastante da equipe do Freiburg. O Sparta Praha despachou o Galatasaray, perdeu na Turquia, mas goleou agora em casa. A Roma passou nos penais no finalzinho, mesmo com o Lukaku perdendo o pênalti. A Roma se classificou. Tá sendo copeira esse time da Roma, mesmo sem o Mourinho, hein? Mais uma competição onde a Roma avança. Chegou na final no ano passado, na Europa League. Chegou na final da Conference, o ano retrasado, foi campeã. Vale ficar de olho. Marselha se classificou também. E o Sporting só confirmou a classificação. Na Conference, Ajax passou pelo Bodo Glimt. O Dinamo Zagreb tinha vencido o Betis na Espanha, se classificou. Servette, para cima do Ludogorets, se classificou. O primeiro jogo tinha ficado 0-0. União Saint-Gilloise se classificou contra o Frankfurt na casa do Frankfurt. Bela vitória. Olympiacos, o jogo ficou 1-0 para o Olympiacos na casa do Ferencváros. E depois o Olympiacos voltou a vencer. O Molde passou pelo Legia. E esse jogo aqui eu esperava mais gols, tá? O Sturm Graz para cima do Slovan Bratislava. O Sturm Graz já tinha dado um cacete no Bratislava no primeiro jogo. Esperava um Slovan vindo para cima. Mas pelo visto o time não conseguiu marcar nenhum gol. Isso aqui, já com isso, né, nós temos já a definição das equipes que vão participar do sorteio das oitavas de final da Europa League e da Conference, tá? Então aqui terminou os playoffs. Ó, por exemplo, daqui o Braga desceu da Champions, passou. O Freiburg desceu da Champions. Não, o Freiburg estava na Europa League. O Lan, que desceu da Champions, passou o Freiburg. O Milan desceu da Champions e se classificou. O Benfica desceu da Champions e se classificou. O Shakhtar desceu da Champions e foi eliminado. O Marselha passou. A Roma estava na Europa League, foi o Feyenoord que estava na Champions, passou a Roma. O Galatasaray estava na Champions, se classificou o Sparta. E o Young Boys estava na Champions, se classificou o Sport. Então, das equipes que desceram da Champions League, somente o Braga, o Milan... Não, somente o Braga. Das equipes que estavam na Champions, somente o Milan... O SofaScore atualizando a minha cara, né? Vamos lá. O Milan, o Benfica, só Milan e Benfica se classificaram. Da galera que veio da Champions. Isso mostra uma força da galera que já estava na Europa League, né? Galera que estava na Europa League, o Sporting, o Sparta, a Roma, o Marseille, o Freiburg e o Karabag se classificaram. Na Conference, o Ajax desceu da Europa League, passou. O Betis desceu da Europa League, foi eliminado. O Servette desceu da Europa League, passou. União Saint-Gilloise desceu da Europa League, passou. Olympiacos também passou. Molde passou, Sturm Graz passou. Aqui a gente já vê uma Europa League, uma galera que desceu da Europa League com muito mais força do que a galera da Conference. Nesse caso aqui, somente o Dinamo Zagreb conseguiu se classificar das equipes que estavam na Conference League e receberam um confronto de Europa League. A gente consegue perceber como que o nível da Conference ele é bem mais baixo do que a Europa League. As equipes que estão presentes ali na Conference League são bem mais frágeis. A FC Champions League já está chegando à sua fase final. O Al Hilal passou, mais uma vitória para cima do Sepahan. O Al Ittihad se classificou, mesmo com um gol contra do Benzema. O Benzema está fazendo de tudo para complicar a vida do Ittihad.
Na Libertadores, Colo-Colo venceu o Godoys no jogo de ida. Na Recopa Sul-Americana, olha que loucura. O Fluminense tomou um bombardeio da LDU, meus amigos. Eu não vi o jogo. Eu não sei como é que vai ser esse ano de 2024 pra mim. Porque eu durmo, na verdade, eu tenho ido dormir 9 horas da noite. Não sei se isso é normal pra você. Mas à medida que a minha idade foi chegando e eu vim aqui pra roça, 9 horas da noite eu tô com sono. E eu não sei se vou conseguir acompanhar os jogos do Brasileirão. Olha que doideira. E olha que o Brasileirão já foi, em alguma época da minha vida, um dos melhores campeonatos que eu tinha. Então, assim, eu vou ter que definir entre prioridade de sono e campeonato brasileiro. Muitas das vezes no nosso pós-planejamento durante o ano, eu vou mais contar com a sua opinião, com o que você fez no jogo, do que propriamente vou poder te contar o que eu fiz. É a idade. É complicado. A gente tem que se adaptar. E eu fui ver os melhores momentos agora e a LDU deu um banho no Fluminense, um banho. O Fluminense perdeu o Marcelo cedo. Olha, o Fluminense podia ter saído aqui com uma goleada. O Fluminense não aguentava mais no final. Era nítido. E olha que a altitude ali não é tão alta. Mas o time da LDU é muito forte. Muito. Vamos ver. Fora da altitude, o Fluminense vai ter bem mais facilidade. Acredito que possa passar. Curitiba foi eliminado na Copa do Brasil, Corinthians se classificou, Cuiabá se classificou e a Lazio venceu o Torino. E é isso, nessa quinta-feira. A nossa expectativa aqui de punching nesses jogos da quinta. O Qarabag foi um ambas marcam. Não, aliás, não foi no tempo normal, então aqui não foi um bom resultado. O Toulouse, o favorito, realmente se complicou. Mas não tivemos gols nenhum, apesar das grandes probabilidades. No Sporting, a ideia era de pelo menos 3 gols. O Gyökeres perdeu um pênalti, mas mesmo assim o gol não saiu, a rede não balançou, não teve gol. E o ambas marcam aconteceu. Na LDU com o Fluminense, o favorito poderia se complicar, porque os caras meteram o Fluminense como favorito na casa da LDU, né? Aliás, não tava. Por que eu botei favorito pode se complicar aqui? Eu acho que é porque a nossa ideia de que o Fluminense era melhor, né? Eu acho que era isso. Enfim. Ou eu não lembro se eu falei que a LDU era que poderia se complicar. Enfim. A LDU marcou só no finalzinho. Mas merecia. Se eu comentei que era a LDU que poderia se complicar, não foi o que aconteceu. A LDU poderia ter saído daqui com um resultado de campeão. Se a gente olhar esse jogo e imaginar o que pode ser no Maracanã, a LDU perdeu o título, né? Se a gente for fazer uma análise mais rasa, a LDU perdeu a chance de ser campeã aqui. Porque no Maracanã, o Fluminense provavelmente vai engolir a LDU. Pelo menos é o que me passa de ideia. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Não esquece de me contar aqui como é que foi a semana de vocês. Estou bem curioso para saber como vocês trabalharam o Liverpool aqui na quarta-feira, o City na terça-feira. Eu tenho tentado enfiar na cabeça de vocês para largar essas cotações esmagadas. Enfim, eu sei que não é bom, que é gostoso trabalhar favorito de odd baixinha no punching, mas no trade é muito mais fácil, confesso para vocês, tá? Por exemplo, fiquei a favor do City em alguns momentos do primeiro tempo naquele jogo e não peguei o gol. Mas pelo menos não tomei nenhuma rasgada do mercado, né? Tem os seus ônus e seus bônus, cada tipo de metodologia. O que de fato não tem valor são essas cotações esmagadas que as casas de apostas colocam pra gente, se você for deixar correr até o final. Tá bom? Juízo nesse final de semana, viu? Tem muito jogo mesmo. Tem jogos cascudos. E o importante é a gente chegar vivo na próxima semana e tendo feito um bom trabalho. Se vai ganhar dinheiro ou não, a gente não sabe. Mas pelo menos fazer um bom trabalho. Beleza? Esse é o nosso objetivo. Um abraço, fica com Deus.